aqui é a Ana e hoje eu vou te ensinar como você fazer uma renda de 3 mil a 5 mil reais simplesmente trabalhando com formulários online. Vem comigo que eu vou te explicar nesse vídeo de alguns minutinhos como tudo funciona e você vai sair daqui sabendo como fazer a sua renda extra totalmente da sua casa, sem precisar vender nada e sem precisar ficar aparecendo em rede social nenhuma e muito menos ficar apostando em joguinho de aposta. Vem comigo que eu vou te explicar como tudo funciona. Bom, pessoal, então vamos lá, né? Tudo começa pelo nosso material. O material é onde está inserido toda a nossa parte de trabalho. É ele que tem a parte dos formulários, a parte de como você deve responder os formulários, está tudo dentro dele. Mas antes de começar a falar do material, eu vou falar um pouquinho de como eu ingressei nesse mercado e como eu tenho os resultados que eu tenho hoje, como eu consigo faturar mais de 3 mil reais por semana, simplesmente trabalhando com o material e com as áreas de trabalho dentro dele. Basicamente, quando eu conheci o material, eu tinha 18 anos e eu queria muito poder ter uma renda vinda da internet. Só que assim, eu tava 6 meses tentando trabalhar com alguma coisa na internet e eu não conseguia. E na época, eu tava fazendo uma faculdade de nutrição e eu pagava essa mensalidade. E eu vivia numa cidade de 5 mil habitantes. Então assim, eu não tinha emprego presencial, não tinha oportunidades e eu precisava pagar aquela mensalidade. Uma das formas que eu encontrei era a internet, só que até no momento eu não tinha encontrado nada. Até que em julho de 2021 eu conheci o material e desde então eu comecei a trabalhar com ele. Eu peguei o material e comecei a aplicar. Em menos de 24 horas, aplicando todas as estratégias, eu lembro que eu comecei numa segunda, na terça eu já tive o meu primeiro resultado. Tudo isso porque eu apliquei e depois disso eu não parei mais. Em 2 semanas eu já tinha o valor necessário para pagar a mensalidade da minha faculdade. Em 1 mês eu já tava ganhando mais que um salário mínimo e em 3 meses eu já tava ganhando mais que uma nutricionista formada. E assim foi indo, eu fui crescendo ainda mais. Saí da minha cidade, fui pra uma cidade maior, consegui entrar em outros cursos, conhecer mais coisas e tive várias conquistas através desse material. Eu comprei meu MacBook com ele, eu comprei um apartamento com ele e tô contando ainda mais coisas com apenas 20 anos. Lembrando que eu já faturei mais de 34 mil simplesmente trabalhando com material. E o material, ele tem uma oportunidade muito vantajosa do que a gente já viu na internet. Porque quem entra no material tem a oportunidade de trabalhar com plataformas americanas e plataformas que vão pagar para você simplesmente trabalhar sem precisar vender absolutamente nada. Então você vai realizar trabalhos como preenchimento de formulário, digitação e vai receber bem por ele. Então vamos lá que eu vou te explicar agora como tudo funciona em detalhes sobre esse trabalho, depois de eu ter te explicado como funciona a minha história e as conquistas que eu tive. Além de tudo isso, eu consegui mudar a minha realidade e a realidade da minha família. E eu tenho certeza que você está nesse vídeo, tá buscando a mesma coisa, quer mudar a realidade da sua família, e eu tenho certeza que através do material você vai conseguir isso. Então vamos lá, por que que o material ele é tão lucrativo e ele faz você lucrar tanto? Porque o material ele é dividido em 3 partes. Então a primeira parte do material é uma estratégia que você tem de formulário, que é os formulários online, onde a maioria do pessoal começa a trabalhar e começa a ter os seus primeiros resultados. Por quê? Dentro do material eu deixo a parte de formulário, deixando quais sites você tem que entrar, se cadastrar. Isso é tudo explicado dentro do material, como você se cadastra, como você entra no site. Nós deixamos os sites que tem formulários e lembrando que esses formulários sempre tem nos sites. A gente passa estratégias para que você sempre esteja recebendo o formulário e conseguindo fazê-lo. Assim que você realiza esses formulários da forma que a gente ensina, porque os formulários para você ser aceita, né, para você receber com ele, você tem que responder ele corretamente. Então a gente deixa esse site e deixa também um perfil lucrativo, a forma que você tem que responder para você poder lucrar com os formulários. Então assim, você tem tudo na palma da mão. É copiar e colar. Você vai entrar no site, vai se cadastrar, vai responder do jeito que a gente ensina e vai receber. E a maioria desses sites que a gente deixa é americano, ou seja, você consegue receber em outra moeda, consegue receber em dólar ou até em euro. Então isso auxilia ainda mais no aumento do seu faturamento e você consegue trabalhar da sua casa de uma forma que você não precisa vender. Mas além dessa área de preenchimento de formulários, o material tem uma segunda área que chama home office. Aqui você consegue alavancar os seus resultados e triplicar o seu faturamento. Porque nessa área de home office você vai encontrar trabalhos como digitação, tradução e esses tipos de trabalho como prestadores de serviço. Você não precisa aparecer e não precisa vender nada. E são serviços bem tranquilos de serem realizados. Então assim, você vai entrar, a gente deixa os sites, são mais de 100 sites. É claro que você não precisa trabalhar com 100 sites que a gente deixa. Só que a gente deixa muito site mesmo para que você tenha a opção de escolher aquele que mais se adapta para você. Você tem esses sites, você escolhe qual site você vai entrar e aí a gente te ensina como você cadastra, como que você vai realizar os trabalhos e ali você tem vários tipos de trabalho, como eu disse, para estar executando digitação, tem a parte também de avaliação de mídias e sites, você tem a parte
parte também de tradução, digitação. Então, assim, não falta trabalho. É muito site, é muitos trabalhos. E nessa parte, como você consegue triplicar seus resultados, a gente ensina também como você saca. E também segue basicamente o mesmo princípio do site, do preenchimento de formulário. Temos uma última estrutura, que essa estrutura é uma estrutura opcional no material. Eu adicionei porque é uma estrutura desconhecida até então, que as pessoas não aplicam, vale muito a pena. Eu deixo essa estrutura lá para se caso você queira aumentar o seu faturamento ou tem interesse. Uma terceira estrutura, material como estrutura de vendas. Mas fique tranquilo, você não precisa vender nada. Essa estrutura é feita para quem quer trabalhar com a área de vendas, para quem gosta dessa área e também porque a gente ensina uma estratégia diferente e de alto rendimento. A estratégia de vendas que nós ensinamos, você não precisa cadastrar em plataforma nenhuma, então nenhuma plataforma como QIFI, nada disso. Você não precisa se cadastrar nessas plataformas. Tudo que você vender nessa estrutura, o lucro vai diretamente para você, nada vai passar por mim. Lembrando que também nas outras estruturas do material, o lucro não passa por mim, o lucro vai direto para tua conta. Nessa estrutura também é a mesma forma, você não precisa esperar o dinheiro compensar, o dinheiro vai direto para tua conta. E também aqui você recebe 100% dos lucros, como eu disse, além de você escolher o valor que você quiser para você estar recebendo. Então, assim, é uma estrutura nova, é uma estrutura na qual você não precisa aparecer, é uma estrutura na qual você não precisa investir R$1 em anúncios. Então, assim, é uma estrutura que vale muito a pena caso você tenha interesse nessa estratégia, ou se caso você queira aumentar ainda mais os seus rendimentos. Então, a gente tem essa estrutura, mas é opcional, você não precisa vender, você pode lucrar muito bem com a parte home office ou formulários. Mas essa estrutura de vendas, ela vem para te ajudar, para te auxiliar caso você queira. Aí é uma estrutura totalmente nova, uma estrutura que você não precisa investir nada, você não precisa investir em anúncios e você tem altos lucros em cima dela. Então vale super a pena. E com o material, é claro que você não fica sozinho, você tem todo o meu auxílio. Quando você entra no nosso time, você tem um auxílio do nosso grupo de suporte no Telegram e você tem o meu auxílio personalizado no WhatsApp. Tudo para fazer você ganhar muita renda através dele. Se isso tudo faz sentido para você e você quer começar a lucrar dessa forma, sua casa, sem precisar vender nada, começar a ter alto rendimento apenas com os formulários, com o home office, trabalhando da sua casa, com o seu celular, clique aqui no botão abaixo e vamos continuar conversando no WhatsApp para você entrar no nosso time e começar a fazer a sua renda totalmente online. Lembrando que se você quiser acompanhar mais a minha história, comprovar mais resultados e ver muito mais de onde tudo isso vem, não me esquece de olhar o meu Instagram. Você vai ter acesso a tudo isso e também vai poder compartilhar um pouquinho da minha rotina, ver um pouquinho da minha rotina. Mas não esquece de clicar no botão pra gente continuar essa conversa e você começar a lucrar dentro do nosso time. Te aguardo dentro dele. Bora lucrar!